Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você que está em casa. E para você que chegou agora e que sentou aí no sofá nesse minuto, nós estamos falando aqui sobre traumatismo craniano, viu? Então, fique ligadinho aí que nós estamos aqui com o Dr. Samuel Vieira, neurocirurgião, e é ele que está aqui no nosso bate-papo hoje, né, doutora? Exatamente. E vamos já começar, né, Dharmana, com uma perguntinha aí que já está no ponto. Justamente, já está aí no ponto. Doutor, quais os tipos de traumatismo craniano? Explica para a gente um pouquinho a respeito disso, para que o nosso telespectador fique bem ligado nessas informações. Muito bem. Eu vou mostrar algumas imagens aqui agora, para poder tentar explicar da melhor forma possível os tipos de traumatismo craniano, tá bom? A primeira imagem era de um boxeador, né? O boxeador estava tomando um soco, é o famoso nocaute, tá? O nocaute, na verdade, ele é um tipo de traumatismo craniano. A gente chama isso de concussão, tá? Claro que se a pancada se o golpe do boxeador for algo mais forte, vai ter algo além da concussão, mas normalmente, o que é a concussão? A concussão é a perda do status mental, tá? O que acontece? A pessoa pode ter uma perda de consciência, mas não só isso, a pessoa pode ter uma perda de memória, ele pode ficar confuso, mas isso geralmente é por um período curto. Geralmente isso dura minutos, horas, mas menos de 6 horas, tá? Então essa é a característica da concussão. Próxima imagem. Isso aqui já é uma imagem de uma tomografia de crânio. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Tomografia de crânio como se a gente tivesse tido cortes nesse sentido. Ó, vários cortes nesse sentido. Então, isso aqui é o cérebro normal, tá? E o que é branco aqui é osso. O que é branco aqui é osso. Só que aqui dentro a gente também tem umas imagens brancas, tá? O nome disso aqui é contusão. Contusão é um machucado que acontece dentro do cérebro, tá? Essa já é uma situação mais grave. E o que pode acontecer é que, dependendo da área atingida, esse doente pode ter manifestações neurológicas diferentes. Por exemplo, se essa contusão, se esse machucado for na área do cérebro responsável pelo movimento da mão, a pessoa vai ter dificuldade de mover a mão. Se for na área da fala, a pessoa vai ter dificuldade de falar. E assim por diante. Tá? Próxima imagem, por favor. Essa imagem aqui já é... Então, aqui é um cérebro normal, tá? Toda essa parte cinza aqui. O branco por fora é o osso, mas esse branco aqui no meio já é um tipo de sangramento. O nome disso é lesão axonal difusa, porque já pegou uma outra região do cérebro chamada fibras brancas. Tá bom? Próxima imagem. Uma outra imagem de lesão axonal difusa. Eu estou sendo bem insistente nela, porque eu vou falar sobre ela bastante nas próximas perguntas. Próxima imagem. Bem, agora a gente já começa a observar uma grande imagem branca. Uma grande imagem branca entre o cérebro e o osso, né? Uma grande imagem branca entre o cérebro e o osso. Isso aqui é um hematoma, tá? E no caso, esse aqui é um hematoma extra ou epidural. É só uma classificação neurológica, tá? Mas é que existem diversos tipos de hematoma. Isso aqui eu estou mostrando para efeito de curiosidade, para vocês entenderem que tem vários tipos de traumatismo craniano. Tá? A gente consegue observar aqui que o cérebro está sendo empurrado para o outro lado. E essa é uma situação extremamente grave. Esse tipo de hematoma precisa de evacuação cirúrgica. Próxima imagem. Esse já é um outro tipo de hematoma, que é um hematoma abaixo da dura mater, né, com uma membrana que envolve o cérebro. Esse hematoma é um hematoma grande e também está empurrando parte do cérebro para o lado. Próxima imagem. Aqui a gente já tem um galo, né? O galo, o famoso galo. A pessoa tomou uma pancada na cabeça e tem um galo, né? É hematoma subgaleal, o galo. Não só isso, a pessoa também tem um outro tipo de sangramento dentro da cabeça chamado hemorragia subaracnoide traumática. Tá? Então, tem vários tipos de sangramento, vários tipos de traumatismo craniano que pode acontecer. Próxima imagem, por favor. E as fraturas, né? As fraturas de crânio, tá?
Existem as fraturas que são desalinhadas, tá vendo? Essa borda branca aqui a gente já conversou, combinou que isso aqui é osso, tá? Esse está totalmente desalinhado. Esse paciente aqui, ele precisou de uma intervenção cirúrgica para poder consertar. Além disso, a gente observa esse preto aqui, ó. Esse preto aqui é ar dentro da cabeça. O que aconteceu? Fraturou o osso, literalmente o cérebro se comunicou com o meio externo e entrou ar para dentro da cabeça. Próxima imagem. E aqui já é uma fratura alinhada. Por que eu quis mostrar essa fratura alinhada? Para entender que nem toda fratura vai precisar de tratamento cirúrgico, tá? Inclusive, muitas fraturas, a maioria delas, na verdade, é observação, desde que não esteja associada a outras complicações. No caso, é o que chama de tratamento conservador? Isso, é o tratamento conservador. Eu falo isso porque muitas vezes na emergência a gente escuta muito isso e os pacientes ficam meio perdidos, né? O que é esse tratamento conservador? Esse tratamento conservador, vou ter que ficar dentro do hospital, vou embora, tem muito isso, né, doutor? Isso, mas o tratamento conservador, ele é um tratamento, né? Aí, realmente, às vezes é o tratamento medicamentoso, acompanhamento pós-alta, e eu vou falar mais um pouco sobre isso mais para frente. E é interessante explicar sobre isso, que nem todas as fraturas são obrigatórias passar por uma cirurgia, né? Para o paciente não ficar ali agoniado, querendo operar uma coisa que não precisa. Né? Isso, a maioria delas não são cirúrgicas, inclusive. As fraturas que são alinhadas, ou mesmo algumas que não têm alinhamento, a gente pode manter um tratamento conservador. Certo. E, doutor, existem situações que pode simular um traumatismo craniano, mas que na verdade não é outra coisa, que são os chamados diagnósticos diferenciais? Existem sim. O que acontece muitas vezes é que as pessoas são achadas na rua, né? Achadas caídas no chão, tá? E aí o que acontece é que elas são levadas para o hospital. E às vezes ela tem um galo na cabeça já, a pessoa, olha, bateu a cabeça. E aí vai fazer um exame de imagem da cabeça e não tem nada. Não tem nada, não tem hematoma, não tem contusão, tudo aquilo que a gente já viu. Então, o que pode ter acontecido? Existem várias coisas que podem fazer com que a pessoa desmaie e caia no chão, tá? Só citar alguns exemplos, né? A pessoa pode ter tido um infarto do coração, algo que não tem nada a ver com a cabeça. E ela caiu no chão e bateu a cabeça, pode ter sofrido um traumatismo ou não. A pessoa também pode ter sofrido um evento neurológico, como um AVC isquêmico, um AVC isquêmico. E aí, na primeira tomografia, a gente não vai observar nenhuma alteração, tá? Um AVC hemorrágico, a gente já observa na tomografia alterações. E outras alterações metabólicas, pode desencadear uma embriaguez, por exemplo. Uma embriaguez, a pessoa que bebe, entra em coma alcoólico, cai no chão, pode ou não ter um traumatismo craniano associado. Certo. E, doutor, quais são os sintomas dos tipos específicos de traumatismo crânioencefálico? E é possível chegar ao diagnóstico diferencial com esses sintomas? Então, não é possível chegar ao diagnóstico diferencial, tá? Mas eu lembro que no começo da entrevista você contou a história de uma pessoa que foi para o hospital, foi atendido, né? E aconteceu alguma coisa que ela foi para casa e depois ela passou mal e teve um resultado ruim, tá? Geralmente isso acontece, isso é muito raro de acontecer, porque geralmente se acha a causa a nível de hospital, tá? Mas geralmente isso acontece, por exemplo, com um tipo de hematoma, é um hematoma epidural ou extradural. É a típica história, a pessoa cai e bate a cabeça. Ela desmaia por um tempo, mas ela acorda. Acordou, ela vai começar a ter uma dor de cabeça muito forte, e de repente ela vai ficar sonolenta de novo e vai desmaiar, né? Quando ela desmaia é porque a situação já não está muito boa, tá? Também tem, por exemplo, o hematoma subdural. O hematoma subdural, geralmente a pessoa tomou a pancada mais forte na cabeça, ela já fica desmaiada desde o início, tá? E tem o nocaute, né? A concussão, que a pessoa toma um soco, né? Ou qualquer coisa, ela cai, mas logo ela acorda e ela fica bem, como se nada tivesse acontecido. E existem outras alterações também, mas geralmente em um evento de traumatismo craniano não tem como distinguir um do outro, é necessária uma avaliação médica e por vezes um exame complementar, mas nem sempre o exame complementar é necessário.
Por isso que eu falo assim que é muito importante, como o senhor já falou aí agora mesmo, né? Essa avaliação do profissional especializado, né? No caso do neurocirurgião, lá no plantão, lá no local, lá onde o paciente está, né? Porque assim, depois que você manda para casa, o risco é muito grande, né, doutor? E aí, às vezes, uma coisa que poderia ter sido ali tratada ou ter sido observada, já passou o prazo, né? Então, é importante ter o profissional adequado, no momento certo, na hora certa, para que a gente consiga amenizar, vamos falar assim, né? Amenizar a situação desse paciente, não é isso? Isso. E, doutor, ainda nessa pergunta que eu achei super interessante, existe um tempo médio, né, que entre esse estado que a pessoa sofreu o trauma, está tudo bem, e, de repente, rebaixa ali a consciência, tem uma média que, olha, obrigado, pelo menos observar tanto tempo que isso pode acontecer. Entendi. Bem, aí nesse caso, a gente já estaria falando do tratamento mesmo, né? O que acontece? Se o paciente tem uma alteração neurológica, né, depois de ter sido avaliado, foi identificado que tem algum tipo de fator de risco por diversas perguntas que se faz no pronto-socorro, exames neurológicos e exames de imagem, existe sim o tempo de observação, e em muitos casos não só o tempo de observação, como a repetição do exame de imagem, tá? De forma geral, se a lesão se mantém, a gente já começa a ficar mais tranquilo. A chance da lesão expandir, por exemplo, ela vai diminuindo à medida que o tempo passa. Geralmente, questão de tempo, a gente observa 24 horas. Esse é o tempo que a gente geralmente observa. É importante até para tirar a ansiedade da pessoa. Não, eu estou bem, eu quero ir embora, eu não quero... Pelo menos essas 24 horas, pelo menos, dependendo aí de cada caso, né? Exatamente. E também é muito importante a pessoa entender que não é vantajoso para o hospital, né, reter o doente, tá? Só retém geralmente quando realmente é importante, né, nos casos selecionados mesmo. E assim, tem uma famosa escala de Glasgow, né? Uma famosa escala de coma de Glasgow. Você pode explicar para o nosso telespectador que está nos assistindo o que seria essa escala que se ouve falar muito e às vezes ele não entende, né? Só para eles poderem entender. Muito bem. Essa escala é uma escala que foi feita já há muitos anos, que visa avaliar o nível de consciência da pessoa. Por que eu acho a pergunta é muito importante? Porque através dessa escala, através desse nível de consciência, através dessa escala que avalia o nível de consciência, que é a escala mais utilizada, a gente determina a gravidade da situação, tá? O que a gente avalia nessa escala? A gente avalia, por exemplo, se a pessoa está abrindo o olho por conta própria. Está abrindo o olho por conta própria? Beleza, nota máxima. Ela abre o olho só quando você chama, quer dizer, ela está dormindo, abre os olhos. Tá bom. Só abre o olho se tiver estímulo de dor. Tá ruim. Não abre o olho, tá muito ruim. É só um exemplo. Outro exemplo. Se a gente está conversando aqui normalmente, a gente está lúcido, a gente está orientado, a gente sabe o que está acontecendo. Mas se a pessoa já começa a ter alguma alteração neurológica, começa a ficar desorientado, né, fala frases, você pergunta para a pessoa responde frases desconexas, né? Ela já está desorientada. Se ela começa a se exaltar muito, se ela xinga, se ela não consegue completar palavras, aí já é um nível pior ainda neurológico, e assim vai descendo a escala, tá? Na parte motora, por exemplo, a gente está aqui conversando, a gente consegue falar, consegue gesticular, mexer o braço para um lado e para o outro, tá? Isso é o natural. Agora, se a pessoa só obedece ao comando, quer dizer, eu tive que mandar ela fazer, já diminuiu um ponto. Se ela só tira quando estimula a dor, já é outro ponto. Se ela apresenta alguns outros movimentos no exame neurológico, já vai caindo a escala. Então, isso é um exame neurológico que a gente faz para a gente poder graduar a gravidade do caso. Mas através dessas 3 dicas que eu estou dando aqui, né, a abertura ocular, se a pessoa está conversando direitinho e se ela está se movimentando bem, a gente já começa às vezes a ficar um pouco mais tranquilo, né? Ficar um pouco mais tranquilo, que às vezes não é tão sério quanto se imagina que seja. E na verdade, assim, todo profissional da saúde, médico, equipe, ela precisa conhecer, no mínimo, a escala de Glasgow, né? Eu falo isso assim porque a gente
sempre vê as pessoas comentando e, na verdade, não sabem o que é que está por trás desses dados, né? Desses numerozinhos. Quanto que é? Eu já vi algumas situações nesse sentido. Coloca aí 20, né, na escala de Glasgow. Gente, nem existe. Então, assim, eu só estou querendo dizer que é muito importante, no caso, para os profissionais saberem dar esse diagnóstico que é diferencial para muitas situações, né? E nós já estamos aqui encerrando o segundo bloco. Não saiam daí que tem muito mais informações para vocês. Então, fiquem ligados no Missão Saúde na TV.